Aleluias, glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesse momento. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, a partir do versículo 17. Amém? Marcos 10, 17. Que diz assim. Aleluias. Glória a Deus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos pela tua palavra. Fala conosco, Pai, poderosamente esta noite, através desta palavra, trazendo compreensão, entendimento, trazendo sabedoria. Faze-nos crescer na graça, também no conhecimento da tua palavra. No nome santo de Jesus, Pai, nós clamamos. Fala conosco. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco nesta palavra. A Bíblia está falando de alguém que possuía muitas riquezas, mas que também era uma pessoa religiosa
e preocupada com relação à vida eterna. A gente não pode negar que este homem, relatado aqui como jovem, rico, era alguém que tinha um certo interesse pelas coisas dos céus, pelo reino de Deus. Nós vemos nesse texto que ele, ao ver Jesus, ele identifica Jesus como o Messias, como Filho de Deus, a ponto de ajoelhar-se diante de Jesus, ou seja, de honrá-lo, através dessa atitude, e reconhecer que Jesus era alguém bom. Ele tinha percepção, ele percebeu que Jesus era o enviado, aqueles que eles estavam esperando. E ele pergunta para Jesus o que ele poderia fazer para ser salvo. Jesus, então, sabendo que ele era uma pessoa religiosa, alguém que confiava em si, diz para que ele guardasse os mandamentos. E ele diz que fazia isso desde a adolescência, desde criança. Então Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou e faz uma proposta para ele. Diz: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e siga-me. A petição dele não estava sendo respondida no vende e dá aos pobres, mas a petição dele estava sendo respondida aqui no siga-me. Jesus estava dizendo para este jovem, interessante que alguns estudiosos dizem que Jesus só disse esta frase para os 12 e para este jovem. Ele chegou para os 12, como nós conhecemos a história, mandou que eles largassem tudo e seguissem-o. E eles o seguiram. Logo, este jovem aqui, ele estava sendo chamado para ser um apóstolo. Nos dá a entender, porque Jesus usa a mesma frase que ele havia falado para os outros discípulos, e eles haviam topado. Eles largaram tudo para segui-lo. Mas este jovem recebe este convite e entristece-se e vai embora. Tem noção da oportunidade que este jovem perdeu? Estava ali diante do Messias, recebendo um convite que na verdade era um teste de seleção para ser um apóstolo. Larga tudo e siga-me, venha ser completamente dependente de mim. Era isso que Jesus estava dizendo. Também Jesus estava tratando aquilo que impedia aquele jovem de poder entrar no reino de Deus. Na verdade, o que estava atrapalhando ele, algumas traduções já trazem que é difícil os que amam a riqueza, em vez dos que são ricos apenas. Que seria uma tradução mais bem explicada. Então, aquele jovem, ele tinha um amor, uma confiança nos seus recursos, nas suas finanças, no seu dinheiro. Ele era apegado. Jesus, então, convida-o para ser seu discípulo, mas, porém, segundo Jesus mesmo falou, diz: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Você pode ser o homem mais rico do mundo, mas se você ama Jesus mais do que essas riquezas, certamente essas riquezas não te dominarão, elas serão seu bom servo. Mas no caso específico deste jovem, Jesus também fala que no caso de muitas pessoas que são apegadas às riquezas, dificilmente vão conseguir abrir mão daquele apego, daquela confiança que tem no que é material para poder servir a Jesus,
se entregar totalmente, viver uma vida completamente dependente de Jesus. Por isso que a Bíblia, ela relata que se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Há uma necessidade de abandono emocional das coisas que são terrenas, para viver uma vida pautada nas coisas que são espirituais. Jesus, ele quer nos usar de uma forma tremenda, poderosa, mas para isso é preciso que nós tenhamos perdido todo o apego por aquilo que é terreno. Ele quer nos levar a um padrão de vida que é o mesmo padrão que ele tinha, um padrão de plena dependência do Espírito. Vivendo uma vida ampla e abundante em Deus, e não naquilo que se pode conseguir com suas próprias forças. Uma coisa é alguém conseguir pela força do braço do Senhor, Ele te conduzir, Ele te direcionar, Ele dizer, olha, vá por aqui, faça isso, não desista, vai dar certo. Por quê? Porque ali está identificando que você está fazendo algo dentro do propósito de Deus para a sua vida. É claro que Jesus não chamou todas as pessoas, todos os seus discípulos para ser apóstolo. Havia pessoas que serviam Jesus. Lá em Lucas 8, por exemplo, diz que as mulheres seguiam a Jesus e o serviam com seus bens. Em algumas traduções diz com suas fazendas, com suas riquezas. Provavelmente elas tinham a sua vida cotidiana normal. E o papel delas para com o reino era este serviço. Nós vemos também um senador honrado que pede o corpo de Jesus. A Bíblia diz que ele seguia Jesus secretamente. E ele pede o corpo de Jesus. E por causa desse senador, cumpriu-se a palavra profética que dizia que Jesus seria sepultado em um sepulcro novo, nunca usado entre os ricos. Aquele homem era um senador, servia a Jesus e foi usado para aquele propósito. Jesus não disse para ele, largue o senado e me siga, porque havia um propósito para ele dentro daquele senado. Jesus também não disse, por exemplo, para Zaqueu, dizer, olha, venda tudo, dá metade para os pobres. Se você defraudou alguém, vai lá e retribui 4 vezes mais. Jesus não disse, apesar dele ter tomado esta atitude por conta própria. Jesus apenas disse que naquele dia tinha entrado salvação na casa dele. Então, veja que é um diálogo específico de Jesus para com uma pessoa. E o que é que nós entendemos com isso? Cada pessoa tem o seu algo para abandonar, para poder seguir a Jesus plenamente. Cada pessoa tem a sua área, tem aquilo que precisa abrir mão. Algumas pessoas precisam abrir mão, por exemplo, de 1 horinha de descanso para ir adorar a Deus no templo. Quem é a riqueza desta pessoa, esta riqueza deste rico? O sofá, às vezes o controle da TV. Jesus está dizendo, estou parafraseando, viu, queridos? Ele não disse isso. Saia do seu sofá e vá me adorar. E tem gente que se entristece e diz, não, eu vou ficar no sofá mesmo.
Não é interessante como são coisas simples? Que alguém pode dizer, é porque fulano é rico, é por isso. Não, queridos, tem muita coisinha simples que Jesus está pedindo para as pessoas abrir mão para adorá-lo, e as pessoas estão se deixando vencer por coisas minúsculas, coisas simples. Quantas pessoas têm esse contato com Jesus, reconhecem Jesus como este jovem reconheceu, mas tem negado-se a aceitá-lo, para segui-lo, às vezes para não ter que mudar o seu padrão de vida, que nem é bom, um padrão ruim de vida, e Jesus manda abandonar para dar um melhor, mas as pessoas muitas vezes não têm encontrado forças para abandonar e seguir Jesus. Quando nós observamos, ele tem todo este diálogo com este jovem, e o jovem foi-se embora. E algo que eu acho interessante em Jesus é que ele veio para cumprir um propósito específico, e nós não vemos Jesus dizendo para os discípulos, olha, fiquem lá adulando este jovem até que ele aceite. Não estou dizendo que a gente não deve insistir, queridos, não é sobre isso. Jesus tinha um propósito específico. Ele simplesmente deu a oportunidade e o jovem deixou passar. Algumas pessoas, talvez você que está me ouvindo, assistindo hoje, cultuando conosco, esta oportunidade já bateu diante de você várias vezes. A oportunidade de deixar este mundo e seguir Jesus. Aquele jovem teve uma oportunidade. Você já teve centenas. Deus tem sido muito gracioso com você. Até quando você vai deixar passar? Eu aconselho que você não deixe passar mais não. Então, depois desse diálogo, os discípulos ali percebendo tudo o que estava sendo falado ali, eles também ficaram preocupados. Apesar deles terem deixado tudo para seguir Jesus, eles começaram a ver a dificuldade que seria para uma pessoa ser salva. E eles disseram, como que alguém pode ser salvo desta forma? E aí Jesus, ele expressa aquilo que nós sabemos, que a salvação não é algo que é do homem, é algo de Deus, bastando ao homem apenas permitir que ele salve. Ele diz que ao homem é isto impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, realmente é impossível o homem alcançar a salvação pelos métodos que esse jovem estava tentando, guardando os mandamentos. Então Jesus disse, não, para Deus isto é possível, para o homem é impossível mesmo. E os discípulos depois ainda aproveitam esta conversa e dizem, olha, nós deixamos tudo. Deixamos tudo para te seguir. E Jesus então expressa para eles, e esta expressão de Jesus serve para nós. Observe qual é a promessa de Jesus para quando ele pede que você deixe alguma coisa. Não é aquilo que você deixa sem que Jesus peça, mas aquilo que Jesus pede para você deixar. Saiba que ele não está pedindo só para que você deixe, ele está pedindo para que você prepare o seu coração para receber 100 vezes mais. Além de receber 100 vezes mais, você ainda vai receber a vida eterna. Você deixa algo pequeno para receber algo grande e ainda a vida eterna. Então, quando nós abrimos mão de alguma coisa que Jesus pede que nós abramos, certamente Ele está nos conduzindo para um viver muito além daquele viver que nós poderíamos viver por conta própria. Deus está nos conduzindo em Cristo Jesus para patamares mais elevados de vida.
uma vida cheia do Espírito, uma vida direcionada por Deus, uma vida cheia de sensibilidade das coisas celestiais, uma vida onde qualquer obstáculo pode ser vencido, porque nós vimos Jesus dizendo aqui, para Deus tudo é possível. Quando Jesus está dizendo deixa, aquilo parece que é algo importante, mas na verdade Jesus está dizendo, isso está te atrapalhando. Está atrapalhando de você viver o sobrenatural, por isso que eu estou dizendo, deixa, tira. Quantas pessoas não conseguem avançar na sua vida em muitas áreas porque não conseguem abrir mão de coisas ruins da sua vida, coisas pequenas. Isso nós podemos relacionar a várias áreas da vida. Se nós fôssemos dar uma lista aqui, íamos passar a noite dando. Então muitas situações estão sendo impedidas na vida de pessoas e Deus não pode agir, não porque Ele não possa, mas porque a pessoa está impedindo que haja, por causa do apego. Às vezes Jesus manda você deixar um lugar e ir para outro. Talvez, e eu tenho certeza que Deus está falando com alguém esta noite, às vezes Deus está dizendo, olha, larga isso e vai para lá, e o sobrenatural de Deus sempre estará no lugar aonde Ele te mandou você ir, mas você está ali apegado a nada muitas vezes, com medo, com temor, permitindo que traumas do passado, de coisas que fizeram com você, te aprisione a uma circunstância. Não estou dizendo que é fácil, querido. Realmente, as coisas que fizeram, aquilo que vivenciamos no passado, tem um peso nas nossas decisões. Não estou negando isso. Mas é preciso vencer. É preciso permitir que Deus vença isso por nós. Deus está nos conduzindo. Não faça nada baseado no que as pessoas estão te prometendo. Só faça baseado naquilo que Deus está te conduzindo. Porque se Ele te conduzir, as pessoas podem falhar com você. Mas lá quando você chegar, Deus estará contigo. É preciso que nós deixemos aquilo que Deus manda que a gente deixe, para podermos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Deus tem algo novo, Deus tem algo poderoso, Deus tem algo sobrenatural para a nossa vida, e tudo o que Ele precisa é que nós nos entreguemos a Ele sem reservas, sem medo, sem dúvida, entregar-se completamente. Às vezes, falei agora de mudança de local, às vezes Deus até usa uma pessoa para que você mude de local, e Deus permite que esta pessoa haja de uma forma que não é a que você esperava, para que você perceba que não foi a pessoa que te levou, foi Deus. E de repente as coisas começam a acontecer naquele local, naquele ambiente. Eu me lembro de um testemunho de um pastor, que Deus tinha chamado ele para o ministério, e Deus já tinha mandado ele largar tudo, para seguir o ministério, e ele não teve coragem. Quando é um dia, Deus usa uma pessoa de condição, e diz, olha, gostei do seu ministério, pode largar tudo, pode começar o seu ministério, que todo mês eu vou mandar X para você. Aí ele se encheu de coragem, largou tudo, abriu o ministério, chegou a data, ligou para a pessoa, mandava e-mail, ninguém respondia. Ele foi orar, disse, Deus,
Aquela pessoa mandou largar tudo, é um homem de bem. Agora eu estou sem minha empresa, sem meu emprego, estou precisando honrar os compromissos, e a pessoa nem sequer responde meu e-mail, sumiu, desapareceu, e agora o que é que eu faço? Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Deus disse: há anos eu venho mandando você largar tudo para me seguir, e você nunca confiou. Um homem disse para você largar e você confiou. Mas Deus proveu, porque era desejo de Deus. Então Deus permitiu que aquela pessoa má aparecesse no caminho dela para que ela tomasse uma atitude com relação a Deus. E a partir daí Deus começou a ampliar o ministério daquele homem. Já pensou se ele tivesse tomado atitude quando Deus mandou? Quanto sofrimento teria sido evitado? Então, às vezes alguém está precisando, ou querendo, desejando um apoio humano, alguém que disse: eu vou te proteger, eu vou te cobrir, eu vou te sustentar, olha, venha que eu vou te proteger. E na verdade Deus está dizendo: e eu? Você está acreditando, esperando que homens façam? Deixa que eu faço. Sou eu. O povo de Israel, eles viveram muitos anos sem rei. Deus levantava juízes para julgar as causas contra os inimigos. Eles eram vitoriosos, viviam uma vida onde Deus era o seu rei, através do profeta. Deus falava com eles através do profeta. Mas eles começaram a ver que as nações vizinhas tinham reis. E eles ficaram invejados, porque eles queriam um homem para reinar sobre eles. Deus era pouco. E então eles vão falar com o profeta, e o profeta fala com Deus. Deus disse: muito bem, vamos dar um rei para eles. Não é você que eles estão rejeitando, é a mim. E aí foi quando Deus estabeleceu o primeiro rei de Israel. Só que Deus também disse: olha, o rei vai te cobrar impostos, o rei vai subjugar vocês, e tudo isso. Mas eles queriam um rei, então Deus deu um rei. E eles tiveram que passar muito sofrimento por abandonar Deus como seu único rei, para ter um rei humano. Sabe que eu vejo isso em muitas situações no nosso cotidiano? A Terra, o planeta Terra, as nações, elas vivem em busca de homens que possam resolver as suas situações financeiras, econômicas, saúde, educação. E Deus está lá sempre acessível, dizendo: me busquem. A Bíblia diz que é Ele que bota rei e é Ele que tira rei. A igreja tem acesso a quem bota o rei e quem tira o rei, mas prefere ir consultar os reis, se tem acesso àquele que está acima. Precisamos deixar atitudes, precisamos deixar perspectivas para adentrar na perspectiva que Deus tem para nós. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós temos um rei chamado Jesus, nós temos o Espírito dele que nos conduz, que nos fortalece, que nos apoia. Nós temos tudo o que precisamos para estabelecer o reino dele, não só sobre a nossa vida, mas sobre a terra. Mas para isso é preciso deixar o reino terreno. Ninguém vai poder viver o reino celestial sem abandonar o reino terreno. Este abandonar é deixar de confiar. Mesmo porque, queridos, é inaceitável que alguém confie num reino terreno. Porque é feito por homens, e muitas vezes por homens não tão sinceros. Vamos falar assim para amenizar, né? Então vai ser falho, vai ter dificuldades, vão às vezes reinar
uns pela ganância, outros pela sede de poder, e N motivos, mas isso não interessa para a gente, que nós já temos um rei, que é sobre tudo e é sobre todos. Então a Bíblia nos orienta a deixarmos a nossa velha maneira de viver, através da renovação da nossa mente, para vivermos a vida que Deus tem para nós vivermos. Este reino é tão poderoso que ele consegue dar liberdade para alguém que está preso. Paulo foi preso, mas estava livre. Muitas pessoas foram dadas como espetáculo nas arenas, mas elas louvavam enquanto estavam perdendo as suas vidas, porque eles eram livres. Nós temos uma liberdade tão grande, e o inimigo das nossas almas e o desejo carnal tenta nos aprisionar às coisas que são terrenas. Sabe, ontem eu estava a pensar, confabulando aqui com minhas ideias, e eu pensando, eu digo, olha, se a gente perguntar para uma pessoa o que é que ela precisa para viver, vamos dar uma lista. Alguém vai dizer, eu preciso de uma casa própria. Alguém pode dizer, eu preciso de um carro, eu preciso, e vai uma série. Precisa, mas não necessita. Aí me veio nessas ideias que eu estava confabulando, dizendo, por exemplo, se alguém realmente necessita de uma casa para viver, como que alguém está vivo sem ter a casa? Não necessita, precisa. Então alguém se sentir feliz porque diz, olha, eu tenho uma casa própria. Quantas pessoas têm uma casa própria, mas não é um lar, é apenas uma casa? Quantas pessoas têm tantas coisas, mas não se alegra naquilo, porque não tem paz? Queridos, não se rebaixe a alegria, a paz, o lar que você tem, que você forma com sua esposa, ou com seu esposo, com sua família. Não troque isso por ter coisas. Ah, pastor, então eu não tenho que ter uma casa própria? Não, querido, não é isso. Eu estou dizendo que não dependa de ter para ter um lar. Você pode ter um lar. Tem pessoas que têm um lar morando numa casa bem simples, e tem pessoas que têm um casarão, e se ela for relatar para você o que é que significa aquele ambiente, ela vai relatar como verdadeiro inferno. Então não é um casarão, não é um casebre, não é um carrão, não é uma bicicleta, não é nada deste mundo que vai fazer você ter uma vida plena. Porque Paulo tinha uma vida plena, mesmo preso em uma casa que ele mesmo pagava o aluguel, e ele saiu dali decapitado. Mas ele era livre. Porque mais cedo ou mais tarde, nós não queremos ser esses, porque nós estamos esperando Jesus voltar, e queremos muito que seja na nossa geração. Não é verdade? Tomara que seja na nossa geração. Ninguém quer passar, por ela. Mas quantas pessoas que serviram a Jesus e que elas começaram a almejar, como Paulo almejava, deixar este corpo perecível para estar com Cristo. Ele havia entendido algo que talvez muitos cristãos não tenham entendido ainda.
este corpo que muitas pessoas tanto valorizam, não falo a valorização no sentido de poder cuidar dele, ter saúde, não, porque ninguém quer morar numa casa caindo nos pedaços. Eu sei que você não quer morar em um corpo doente. Não, não é sobre isso. Mas tem pessoas que valorizam tanto os desejos que esse corpo tem, que não tem condição de viver o homem espiritual, porque ama tanto o corpo, ama tanta carne, faz tanta vontade dela, que não pode viver a vida espiritual em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo fala a respeito desse corpo? Ele diz que ele esmurrava o seu corpo todos os dias. Claro que não era literal, era no sentido de não realizar os desejos da carne, mas sempre realizar os desejos do Espírito. Porque quem realiza os desejos do Espírito, ele não precisa ter para ser. Ele já é. O ter é uma consequência. Por isso que Jesus disse: busque em primeiro lugar, volto a repetir, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que para algumas pessoas é preocupação, para vocês Jesus vai acrescentar tranquilamente. Não viva uma vida baseada em comprar tal carro, uma vida baseada em comprar tal casa. Não, viva uma vida baseada em fazer a vontade de Deus. Você vai morar em tal casa, você vai ter tal carro, mas sempre será para ser usado, porque a sua vida já é completa em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus tem uma vida plena para cada um de nós, mas esta plenitude não está nas coisas, está no reino. Que nós nos apeguemos a este reino de Deus. Por isso que Paulo fala, que ele disse, eu sei ter fartura, sei também padecer necessidade. Paulo não estava condicionando a ação de Deus na vida dele, em ele ter muita coisa, nem tão pouco, nem ele está passando por necessidade. Ele não achava, Deus está me amando muito porque eu tenho fartura. Deus está me amando pouco porque eu estou passando necessidade. Ele entendia que o amor de Deus era o mesmo. Independente da situação que estava passando, ele estava seguro. Depois ele diz, mas em todas estas coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quer dizer, ele está dizendo, a vitória de Jesus sobre a minha vida não tem nada a ver com eu ter muito ou eu ter pouco. Ela é a mesma. Porque ele venceu a morte em meu lugar. Porque ele morreu no meu lugar. Porque ele pagou os meus pecados no meu lugar. Porque ele me salvou, porque ele me restaurou, porque tendo muito ou tendo pouco, se Jesus voltar hoje, você sobe, meu irmão, porque você tem o Espírito de Deus. O mais importante que Jesus disse para os seus discípulos, os discípulos estavam muito empolgados, eles receberam, Jesus soprou sobre eles e disse para eles ir de 2 em 2, pregar o evangelho do reino, curar enfermos, expulsar demônios, e um monte de coisa aconteceu, mas eles voltaram maravilhados mesmo, foi porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus, e eles repeliam os espíritos malignos, e eles voltaram radiantes. Nós estamos poderosos demais, estamos cheios. Jesus, o Senhor precisava ver. E Jesus realmente diz, não, realmente eu vi o diabo caindo como um raio. Isso é verdade que vocês estão dizendo, o demônio ele se submete ao meu nome, e quem tem o meu nome é cheio de poder e de autoridade. Mas ele diz, mas não se alegre com isso não, se alegre antes, por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Então sempre que você estiver se empolgando demais, porque a coisa está dando muito certo, lembre, epa, esse não é o meu motivo de alegria. Meu motivo de alegria é o meu nome estar no livro da vida.
Sempre que alguém estiver passando por momentos, né, de deserto, de dificuldade, não se entristeça também, porque você tem motivo para se alegrar. O seu nome está escrito no livro da vida. Viu que muda tudo? Mudou tudo. Nós não somos pessoas que são levadas por circunstâncias. Nós somos mais do que vencedores, independente de qualquer circunstância. Já vencemos. Aquele que tem muita coisa vai ter que deixar esse corpo. Aquele que tem pouca coisa também vai deixar esse corpo. Agora, quem é o vitorioso? Quem tem a promessa de outro corpo. Este é o vitorioso. Tendo muita coisa ou tendo pouca coisa. Se partir, tem a promessa, quando Jesus vier, você vai ressuscitar e receber um corpo glorificado. Esta é a grande vitória do Evangelho. E isso deve nos deixar alegres, felizes, cheios de alegria todos os dias da nossa vida. Este é o grande motivo de alegria das nossas almas. Então, para finalizarmos, o jovem rico precisava deixar o apego aos recursos. Alguém precisa deixar o apego às coisas que tem, e outro precisa deixar o apego ao que não tem. Mas todo mundo tem que deixar algo, e confiar e se alegrar apenas em Cristo Jesus. Em Cristo não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher. Todos são um, a Bíblia fala. Então a nossa percepção é deixar qualquer coisa que tente tomar o lugar de Jesus. Às vezes é a preocupação, às vezes é a alegria exagerada. Existem muitas coisas que tentam tomar o lugar de Jesus na nossa vida. E é isso que nós deixamos para esta noite. Sempre tenha Jesus como o seu crivo, aquilo que vai medir. Isso aqui é muito bom, deixa eu passar aqui por Jesus, ver se é bom mesmo. Eita, parece bom, mas vai me levar por caminhos que distancia de Jesus. Não é bom não, obrigado. Ah, isso aqui é muito ruim. Deixa eu passar aqui por Jesus. Jesus diz, parece ruim, mas vai ser bom. Então a gente precisa sempre estar ali em Jesus. Tudo que você fizer, tudo que pensar, tem que passar por Jesus. E aí você vai ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida cheia de Deus. Amém? Glória a Deus. Fique com esta palavra. Examine aí o que você precisa deixar. O que é que está tirando você, algumas vezes, da comunhão com Jesus, da comunhão com a igreja. E abandone isso rapidamente, o mais depressa possível. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus por esta noite poderosa, maravilhosa. Eu estou muito feliz de estar, vai até rimar, de estar na Igreja Apostólica Família Feliz esta noite. Eu não imaginaria estar em outro lugar esta noite. Este lugar é um lugar cheio da presença de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela perspectiva de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E que nada deste mundo pode nos vencer, porque o Senhor já venceu. A tua palavra diz que o Senhor, ao dizer que no mundo teríamos aflições,
que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Nós estamos com aquele que é vitorioso. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por este momento, pela essa meditação na Tua Palavra, pelos louvores que o Senhor nos deu o privilégio de entoarmos a Ti. Senhor, nós te agradecemos por cada vida que está juntamente conosco através desta live, ouvindo a Tua Palavra, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor esta noite. Abençoa, Pai, abençoa cada um daqueles, ó Pai, que não puderam estar aqui esta noite, talvez por algum motivo específico, outros pela distância, mas que espiritualmente estão todos aqui unidos neste culto, ó Pai, poderoso diante da Tua presença. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor também os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias. Senhor, que haja abundância sobre a vida de cada pessoa. Pai, que haja o Teu suprimento, que haja a Tua provisão, que haja a Tua abundância, para a glória do nome santo de Jesus. Pai, nos leva em paz para os nossos lares. Dá uma noite tranquila e de paz para cada pessoa daqueles que cultuam conosco. Pai, nós abençoamos esta pessoa, nós abençoamos a casa dela, nós abençoamos a sua família, a sua vida, para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor.